Olá, signos de Capricórnio. E aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Galera, vamos lá, vamos colocar aqui a nossa leitura na mesa. Vocês estão prontos? Vamos lá, vamos começar. Não esquece o like, deixar um comentário para mim e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Pô, que é isso? Sai, cara. Caraca, o mosquito morreu. Meu Deus do céu. Nem sabia que eu tinha acertado e matei sem querer. Bom, pelo menos, né, sobreviver aqui, porque o mosquito tá me perseguindo. Galera, vamos lá, vamos abrir aqui a nossa mensagem. Mensagem profunda da espiritualidade e reflexão. Ser um intérprete nesse momento. Mande forças para que a mensagem seja muito especial. Galera, tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês. Vamos lá? Espiritualidade nesse momento, conexão de energia, me permita a entrega desse recado. Gratidão, vamos começar. Vamos lá, gente, não esquece o like, deixa um comentário para amiga, se inscrever no canal. Caso você ainda não seja inscrito, ativa o sininho, deixa sua mensagem. É sempre bom saber o que vocês estão achando dessas leituras. Muito cheiro de fumaça. Engraçado, olha só, eu tive uma sensação de explosão, de caos. E aí começou uma barulheira, né, buzina, um monte de coisa e um cheiro de queimado. Ai, que coisa horrível. Nossa, tive uma visão horrorosa, meu Deus. Ui. O mundo tá com tantos acontecimentos, né, nesse momento. Ai, que dor. Enfim, vamos lá, gente. Vamos abrir aqui o nosso jogo. Deixa para Capricórnio, Sol, Lua, Vênus, o ascendente. Intuitivo, coletivo, não vai só com todo mundo, mas eu tenho certeza que traz um recado maravilhoso. Vamos lá, Capricórnio. Aqui, o primeiro recado que eu tô vendo é que você vem evitando revisitar suas feridas, evitando um contato mais profundo com uma questão que tá embaixo de muitas camadas, né? A gente pode estar buscando alguma coisa da infância, isso tá embaixo de muitas camadas, de proteção, de invisibilidade, né? Que a gente vai vendo que as pessoas vão construindo para poder não acessar aquela situação e aquilo ficar adormecido. Mas aí aquilo ali é a raiz de todos os problemas que ela tem. Mas ela evita ao máximo acessar aquela questão, porque dá dor de cabeça. É enjoadinho, né? Eu tô vendo isso muito forte. Há um caos interno, uma dor, que tô mostrando duas pessoas saindo na porrada, assim, mas essa é uma carta que fala muito sobre o interior nosso. Há o caos dentro de nós, né? Há uma guerra profunda dentro da gente, há confrontos, batalhas, né? Talvez seja por isso que eu vi no início, né? Até esse pensamento, nessa visão. Há uma guerra acontecendo dentro de cada um de nós, né? Ao redor já tá, dentro da gente, às vezes também. E só a gente sabe, né? Porque às vezes a gente está expressando uma coisa que não reflete esse caos. Pelo menos para os outros, mas pra gente é aquele momento onde eu tô sozinho, para um minuto para pensar, aquela lágrima já está escorrendo. É quando você para comer e de repente você para de comer e a fome desaparece, porque você lembra, né, de alguma coisa, e aí o resto da comida desce rasgando a garganta. É quando você dá aquela respirada e aí que amarra, né, dá um nó. É quando você não sabe por que o estômago tá doendo, é quando você não sabe por que você não consegue ir no banheiro. É quando você vai botar a cabeça no travesseiro e o sono some, desaparece, não vem.
Então essas camuflagens, né, aí dá-lhe remédio, aí dá fazer terapia, apometria, vira disso, faz aquilo, regressão, hipnoterapia, vai dar mortal para trás, faz meditação, acende incenso, faz magia, faz os cambal e nada funciona. E o que isso precisa na verdade? Perdão. Perdão, entender. Que às vezes a gente fala muito sobre perdão, mas como é que você vai perdoar uma coisa que você não está entendendo? Que você não entendeu? Que você não tirou essa montoeira de camadas, você entendeu o que é aquilo ali. Porque às vezes a gente quer perdoar coisas que o entendimento que a gente teve é que a gente mereceu sofrer. Então fica impossível, né? Como é que eu vou perdoar um negócio que me feriu com tanta dor assim? Ah, tu tá de sacanagem com a minha cara. Não tem ser humano racional que consiga fazer um absurdo desse. E acho que é nesse ponto de virada que a gente tem uma conversa profunda. Quando você entender que não mereceu aquilo, que aquilo fala sobre o outro, que aquilo expressou a verdade do outro, e em nenhum momento quer dizer que é seu, que aquela violência, que aquele absurdo é sobre aquela pessoa e não sobre você, que foi uma grande injustiça do mundo aquilo ter acontecido com você, você para de simplesmente ficar com aquela podridão instalada dentro de você. Essa carta de disputa, ela fala muito sobre o nosso caos interno lutando para sair. Porque se você olhar bem nessa carta, você consegue ver as paredes rachando. Elas dão sempre para mim aquela ideia de que algo dentro de nós está emergindo. Essa situação, ela tá saindo, ela não vai conseguir ficar mais tempo lá dentro. A situação já tá num ponto assim tão crítico que ela precisa, né, espirrar para algum lugar, senão a explosão vai ser caótica. Aqui mostra que talvez você carregue até uma ferida, você que está me acompanhando, que ela vem até mesmo antes do teu nascimento. Então aí isso vem numa proporção até mais complexa do que algo que a gente passou na infância ou alguma coisa desse tipo, que já é muito doloroso, mas às vezes a gente já vem com a ferida na nossa alma. Você já nasce com aquela dor. E se eu não consigo, assim, silenciar essas vozes todas que estão berrando comigo, que estão me causando essa agonia toda, se eu não consigo silenciar essas situações, eu simplesmente não tenho paz. Eu preciso entender profundamente que essa dor que eu carrego, ela é uma dor que eu tenho o poder de liberar. E que ela ainda tá me ajudando. Na hora que ela sente esse carro, na hora que ela sente essa angústia, ela ainda tá pedindo para sair. Às vezes a gente se acostuma com algo que parece que faz parte de nós, né? Por ser uma coisa tão presente, por ser uma coisa que tá há tanto tempo com a gente, faz meio que parte na nossa cabeça, né? Da nossa identidade, a gente não consegue abrir mão daquilo ali, né? E que simplesmente tá falando, olha, deixa embora. Isso não define quem você é. Isso não é quem você é. Isso é uma dor que tem que ir embora. Mas ela dá tanto tempo aí que você já tá casado com ela. Na hora de você, ó. Aqui diz que você conserva algo de teimosia. Você pratica uma repetição por um padrão de teimosia. Isso é uma questão muito complexa de entender, mas se você consegue tirar todas essas camadas, essa camuflagem toda de cima dessa situação, você vê o quanto que você é apegado àquela dor, o quanto você acaba nutrindo ela cada vez mais. Quando você fica ressentida, quando você fica revoltado, quando você olha para situações onde para muitos está caminhando e para você não está. O porquê, que parece que você está sendo perseguido, mas aquele negócio está dentro de você pedindo para ir embora. Quando você abre mão daquilo ali e vê que não é sobre você aquela situação, você começa a ver que depois daquilo tudo, né, você consegue enxergar que você sempre teve direito a ter uma vida, uma escolha, uma identidade, uma coisa que é só sobre você, que ninguém tem que articular, opinar ou construir ou tentar maquiar, é sobre você ali.
é diferente. É como se fosse uma grande libertação de padrões e libertação de uma dor que ela simplesmente determina quem eu sou. Porque aquilo fica numa proporção tão grande que meio que me anula, né? Eu não consigo me sobrepor àquela situação. Então tem algo pedindo para sair aqui, tá? Algo muito profundo, muito camuflado. E aí você me pergunta assim, mas então, como é que a gente vai fazer isso? Perdoar? Mas você falou que pode ser uma dor de outras vidas, então você tem que entender que é isso. É perdoar. Você não tem culpa por ter nascido assim, não. Entende? É isso. Por isso que eu disse no início, como que você vai conseguir perdoar algo que você não entende? Primeiro você tem que entender o que é aquilo ali, que situação é essa. E aí depois você está pronto para perdoar. Porque quando você entende, aquilo faz sentido. E quando você entende mais ainda que aquilo faz parte de uma outra coisa e não é sobre você, há um descanso, gente. Há um descanso na alma que alivia, tira um peso gigantesco da nossa cabeçorra e a gente não olha mais para isso como se fosse ali uma sentença de vida. Então a espiritualidade pede que você vasculhe no meio dos escombros, nas suas profundezas internas, essa dor. E para aqueles que entendem que essa situação é uma situação que envolve vidas passadas e tudo mais, que você compreenda. Carregamos isso daí, né? Nós carregamos algo de esferas, de DNAs, e eu tenho algumas outras teorias também, porque para essa leitura talvez desencaixe esse tipo de coisa. A gente vive vidas paralelas também. E às vezes muitas das dores momentâneas ou de vida que a gente está sentindo, elas vêm das outras partes que somos, né? Dos outros eus que a gente já foi também. Então, se a gente não entende isso, se a gente não tem uma visão de vida assim, a gente acha que, nossa, somos muito sofridos. Eu vim sofrer, mas olha quanta coisa você está passando ao mesmo tempo. Ou quantas vidas você já passou. Há muitas formas de enxergar. Então, é por isso que a gente sempre tem que ter um entendimento de que a gente não é uma coisa só. A gente é o todo. E ao mesmo tempo que eu olho para isso, entendo que sou o todo, em vez de eu ficar pensando, então todas as dores do mundo são minhas, não. Eu tenho que entender que apesar de eu ser o todo, eu ainda sou alguma coisa. E eu posso ser a necessidade de cura daquilo ali. Eu vou, em vez de escolher me curar, vou escolher continuar me sentenciando à dor? Não. Quando eu me curo, eu curo o mundo. Entendeu? É exatamente por ter essa mentalidade de achar que a gente não tem esse poder, que o mundo está completamente doente, em caos, fervendo. Olha o mundo como está. Então aqui estou mostrando que você precisa dar uma voz de prisão a essa questão, entendeu? Você está preso em nome da lei lá na casa do passarinho, sai da minha vida agora, entendeu? Ou então assim, dá uma liberdade, né? Assina a liberdade dessa deixa de você, para onde ela for, problema, vai embora daqui. Aqui tu não vai mais morar, entendeu? Ordem de despejo para essa situação que tá dentro de você. Aqui é como se estivesse falando disso. Entenda o que ela é, entenda o que é a sua dor, acolhe, respeita ela e liberta. Ela não é você. Chegou o momento de você ouvir o chamado do universo. Seu coração, ele sabe o que tem que fazer. Ele é a conexão sua com o amor divino, né? E aqui mostra para você que o seu verdadeiro propósito, ele é ser livre, ele é ser feliz, ele é viver a sua identidade com plenitude, é não ficar nas mãos do sistema, é entender que além de tudo que acontece, você ainda tem a sua própria história e você deve se permitir vivê-la também. Tá bom? Então essa é a nossa mensagem. Escutem aquelas intuições que vêm. Nos próximos dias estamos muito sensíveis, nós temos muita energia nos ajudando a entender em detalhes aquilo que está sendo trazido, né, para a superfície. Olhe para essas situações e veja o quanto que a sua vida se transforma, tá bom? Receba essa mensagem com muito carinho, muita gratidão a todos. Um beijo e até a próxima. Tchauzinho!